O afastamento afetivo, que o deixa angustiado, não representa uma tática manipuladora, mas uma abordagem baseada na psicologia. Ao dominar essa prática com sofisticação, você não só altera a interação entre vocês, como também modifica o pensamento dele. O que vou compartilhar agora não envolve desinteresse ou rigidez, mas sim um domínio sutil que faz um homem começar a refletir sobre você sem compreender o motivo, sentir sua ausência quando você se afasta e te buscar inclusive após ter prometido a si mesmo que não o faria. Este conteúdo não visa jogos emocionais, mas sim entender o funcionamento da mente masculina e aproveitar os processos cognitivos dele em seu benefício. Pois existe, de fato, um modo de influenciar, se preferir esse termo, o orgulho dele de forma tão delicada e aprimorada que ele nem perceberá o instante em que perdeu a direção. Você vai aprender de que maneira o mutismo pode torná-lo fissurado, como a graça pode desmontá-lo, e como sua tranquilidade pode fazer com que ele sinta uma dependência maior por você do que em qualquer outro momento. Esteja pronta, pois o que absorverá hoje não é mero método, é uma mudança profunda, aquela que converte seu distanciamento em autoridade, sua compostura em atração irresistível e sua aparição em algo que nem o intelecto nem o físico dele conseguirão desconsiderar. Permaneça até o término, porque ao concluir este material, você não somente compreenderá como empregar esse afastamento com sabedoria sentimental, você dominará o subconsciente dele sem emitir um único som. E caso ainda não saiba quem sou, eu sou Anderson, seu especialista em psicologia e pensador. Neste espaço, divulgamos de modo prático e utilizável a psicologia profunda do nosso admirado Carl Jung. Portanto, convido você a curtir e a se inscrever imediatamente para não perder as novidades futuras, como despertar o interesse dele por meio do mutismo. O procedimento que ativa o cérebro primitivo dele envolve algo que a maior parte das mulheres ignora sobre o mutismo. Ele não significa vazio, significa ativação. O mutismo, aplicado com graça e exatidão, possui a capacidade de penetrar no pensamento dele mais do que qualquer frase. E ao implementar isso com refinamento e acurácia, o cérebro instintivo dele, a porção mais básica do homem, inicia uma busca por você como se enfrentasse o risco de perder algo essencial. Permita-me esclarecer um ponto que poucos revelam. O cérebro do homem é configurado para responder à escassez, não à abundância. Quando você se mostra acessível em todos os instantes, quando reage de imediato, quando prevê o que ele poderia desejar, o pensamento dele para de ligá-la ao anseio e passa a vê-la como garantia. E a garantia, apesar de parecer contraditório, extingue o encanto. Porque o que ativa a mente masculina não é a certeza de possuí-la, mas a chance de perdê-la. O mutismo empregado com inteligência afetiva pune. É um instrumento psicológico, um jeito de transmitir que não há mais necessidade de demonstrar algo. E essa comunicação, mesmo sem verbalização, atinge diretamente o subconsciente dele. Há uma cliente, Stephanie, que por meses esforçou-se para sustentar a conexão com textos, chamadas e atos de afeto incessantes. Ele reagia, porém com cada vez menos envolvimento. Até que, certo dia, sem intenção, ela optou por cessar as mensagens, não por vaidade, mas por fadiga. Decorreram 3 dias, depois 5, e quando menos aguardava, ele surgiu, não com justificativa, mas com inquietação. Ele a contatou com o típico: "Você está ok? Senti algo diferente em você." Ele não compreendia o ocorrido, mas o cérebro dele havia captado a falta de estímulo como um risco sentimental. Foi isso que o impulsionou a agir. O intrigante é que ela não executou nada, apenas se afastou do diálogo interno que há tempos suplicava por atenção. E eis o mistério. O mutismo não é passividade, é uma sinalização que o subconsciente masculino lê como autoridade.
Mas eis o ponto crucial: nem todo mutismo opera da mesma forma. Há mutismos que exalam manipulação, domínio, fingimento de dificuldade para testar a reação, e esses ele identifica e rejeita. O mutismo impactante é o que surge da serenidade, não da mágoa. Aquele que não almeja uma resposta, mas que flui da convicção interna de que você não depende mais da validação dele para se sentir importante. Quando sua vibração se altera, a mente dele registra isso como uma perda de domínio. E o homem, que antes se via no comando, agora se sente desorientado, questiona o que se modificou e inicia ações que você nunca preveria. Refletir sobre você, te contatar, tentar decifrar seus sentimentos onde você já não os expõe mais. Isso é estimulação psicológica autêntica. Aqui surge a graça. Não converta o mutismo em retaliação. Converta-o em expressão artística, num ambiente onde você reconquista a autoridade sem articular nada. Você pode permanecer acessível, mas em um compasso diferente. Reaja com demora e serenidade, com respostas breves. Expresse-se menos. Analise mais e, sobretudo, analise como as atitudes dele se modificam quando perde o acesso à sua aprovação instantânea. Esse é o teste cognitivo que o desequilibra e o magnetiza simultaneamente. Jung afirmava que o subconsciente persegue o que não decifra, e ao parar de se justificar, você se torna um puzzle que a mente dele precisa desvendar. Seu afastamento, sua compostura, sua maneira de não se defender. Tudo isso desperta o impulso mais ancestral dele, o de reconquistar. Portanto, compreenda claramente, você não precisa punir, não precisa sumir, não precisa simular desinteresse. Você apenas requer espaço, momento e domínio sobre si. Seu mutismo não é oco. É uma comunicação que afirma: retornei ao meu próprio centro. E ao notar isso, o pensamento dele se desestabiliza, pois pela primeira vez ele percebe que perdeu influência sobre seu humor afetivo. E o mais paradoxal é que nesse exato ponto é quando ele inicia a fixação, porque não compreende como subitamente você parou de atuar por carência e passou a decidir por opção. O mutismo deixa de ser falta e vira enigma. E se você mantiver essa vibração, essa tranquilidade que não pretende provar nada, você observará algo impressionante. Ele retornará não para controlá-la, mas para tentar compreendê-la. E essa é a distinção entre ser ignorada e ser memorável. Continue, porque no próximo Insight vou revelar como preservar essa ocupação cognitiva na mente dele, mesmo na sua ausência. E como aplicar esse domínio psicológico sem comprometer sua genuinidade. A ocupação cognitiva que o cativa mesmo você estando distante. Quando uma mulher logra parar de se mostrar fisicamente disponível, mas permanece ativa no pensamento dele, ele não racionaliza, ele percebe. Essa é a diferença entre um afastamento ordinário e uma ocupação psíquica. O primeiro se apaga. O segundo rodopia no intelecto dele incessantemente. E eis o aspecto que poucos captam. Você não precisa enviar textos, publicar indiretas, nem inventar motivos para surgir. A mente do homem não se fixa na visibilidade aparente, mas na impressão sentimental que você imprime ao se retirar. Isso eu percebi anos atrás com uma cliente chamada Ariadna. Ela havia encerrado uma relação onde ele a via como assegurada, como fixa, como o dia. Ao partir, ela mergulhou naquele vazio comum onde o físico para, mas o mental não cessa de buscá-lo. Até que certo dia, ela interrompeu e me revelou. Compreendi que não preciso me manifestar para permanecer influente. E iniciou um processo intrigante. Ela cessou de monitorar as redes dele, cessou de persegui-lo online, cessou de responder afetivamente a qualquer elemento relacionado a ele. Mas, em compensação, começou a executar algo que alterou toda a interação. Redirecionou sua força cognitiva para si, mas sem raiva, sem amargura.
Cada ideia que antes se dirigia a ele, ela transformava numa interrogação para si. O que eu requero neste instante? Qual aspecto de mim eu cedi por temor de perdê-lo? E creia, se desejar, poucas semanas depois, ele ressurgiu com uma mensagem quase batida. Tive um sonho com você. Não foi encanto, foi psicologia autêntica. Ao parar de emitir sinais tangíveis para ele, mas preservar ativa a essência do seu núcleo, o subconsciente dele capta. Porque o laço afetivo não se rompe com o mutismo, ele se rompe com o distanciamento verdadeiro. E o distanciamento verdadeiro não é oblivion, é falta afetiva, com solidez interna. O que Jung descrevia, embora poucos tenham captado, é que o subconsciente não distingue entre o âmbito interno e o externo. Assim, se você equilibra suas ideias, sua força, suas sensações, a onda que antes se direcionava a ele, para de fluir para lá. E nesse momento, o intelecto dele a busca como quem perde uma nutrição psicológica. E eis a sutileza mais refinada de todas. Ele percebe sua falta, mas não decifra o motivo, não localiza a irritação, não localiza a exigência, não localiza vestígio seu, mas há algo interno que segue te invocando. Porque não é seu físico que ele anhora, é a paz que você irradiava ao estar alinhada consigo. E essa paz vira um hábito cognitivo. Por isso, uma mulher que controla sua ocupação cognitiva não precisa rivalizar nem justificar. Ela compreende que cada contato deixa uma ressonância e que ao preservar seu equilíbrio após um diálogo, um encontro ou mesmo uma discussão, essa ressonância a mantém viva na recordação dele, muito além de qualquer interação contínua. Há algo que a mente masculina não suporta, a neutralidade afetiva que não parece artificial. Ao notar que você não tenta afirmar seu mérito, o subconsciente dele ativa um estado de vigilância. Ele deseja entender por que não exerce mais o mesmo impacto sobre você. E esse porquê se torna uma ruminação constante. Você não precisa publicar citações para mostrar que está bem. Você precisa estar bem autenticamente, porque essa é a vibração que transmite sua falta como autoridade. E aqui ofereço um exercício prático, algo que oriento a muitas mulheres. Sempre que surgir o impulso de contatá-lo, pause e feche os olhos. Visualize-se diante dele e afirme internamente: você não requer mais de mim para se sentir estável e eu não requero mais de você para me sentir vital. Inspire. Essa declaração básica desarma o hábito de apego subconsciente e restaura sua ocupação cognitiva de uma posição de força. Ele perceberá, talvez não verbalize, mas a força dele vai demonstrar. Você começará a observar que ele surge com pretextos delicados, uma interação com suas publicações, um texto deslocado, uma indagação sem lógica. Ele não age por afeto. Ele age porque o intelecto dele não tolera o conceito de que você não é mais alcançável afetivamente. Quando uma mulher alcança isso, ser influência sem caça, seu âmbito psicológico vira atrativo. E o homem que antes a via como certa, agora a vê como imprevisível, única, cativante. E o enigma, ao se unir à tranquilidade, vira anseio. Mas cuidado! Sustentar essa ocupação cognitiva demanda amadurecimento, porque seu orgulho vai tentar romper o encanto, enviando um indício para ele, buscando confirmar que sim, ele está afetado. Não execute isso. A força do âmbito psicológico se dissolve no instante em que você tenta validar seu efeito. Lembre-se disso. Ao parar de persegui-lo, ele inicia a te localizar no intelecto dele. E essa é a essência da influência psíquica feminina. Não impor nada, mas deixar impressões indeléveis. E agora que compreende como gerar essa impressão invisível, vou instruí-la como preservar o enigma, mesmo quando ele tenta perturbar sua estabilidade. E aí, tudo certo? Vou realizar uma breve interrupção para um pedido. Talvez você venha acompanhando esses materiais há algum tempo e ainda não se inscreveu. Sem problema. Sinceramente. Mas se esse material te beneficia,
Se te apoia nos seus instantes-chave, inscrever-se agora com esse ícone vermelho do YouTube é o modo ideal de afirmar: quero mais disso, e creia, isso impacta enormemente. Agradeço por estar presente. E agora sim, retornemos à comunicação impactante que te aguarda. Como preservar o enigma quando ele tenta perturbar sua estabilidade? Quando uma mulher inicia a maestria do afastamento afetivo e sua ocupação cognitiva, algo inescapável ocorre. Ele responde, e não porque tenha decifrado o que se passa, mas porque o orgulho dele vê isso como um risco. E aqui surge o aspecto mais vital de todo esse caminho. Como sustentar o enigma exatamente quando ele tenta te desestabilizar sentimentalmente? Por que ele fará isso? Ele tentará com cumprimentos, com aproximações súbitas, com textos que parecem gentis, mas ocultam um só intuito: avaliar se você ainda depende dele. E aqui é onde a maior parte das mulheres perde a direção psicológica. Elas reagem a partir do sentimento, da saudade ou da urgência de resolver o ciclo. E ao agir assim, reabrem a entrada da autoridade que tanto esforço custou para selar. Ouça isso. O enigma não envolve silenciar ou desconsiderar. Envolve ser imprevisível dentro da sua consistência. Quando ele te contata, aguardando que você reaja com o hábito habitual, e você não o faz, o pensamento dele não sabe como processar. O orgulho dele perde sua âncora, e nesse momento, sua força deixa de ser uma alternativa e vira uma incógnita. Recordo de uma cliente chamada Berenice. O companheiro dela frequentemente sumia por vários dias e retornava com a mesma justificativa. Pensei nisso, estou com saudades, porém necessito de liberdade. Ela, exausta dessa repetição, optou por não debater, limitando-se a replicar com tranquilidade. Eu também conquistei a minha. Ela não agiu com ironia, tampouco com fúria. Expressou uma estabilidade que ele não previa, e isso o abalou porque, pela primeira vez, o padrão mental dele deixava de operar. Ele perdia a capacidade de interpretá-la. E quando um homem falha em decifrar uma mulher, o cérebro dele inicia a fabricação de narrativas, suposições e imaginações. E é nesse ponto que surge a fixação. O enigma não persiste com mutismo. Persiste com inconsistência afetiva favorável. Isto é, quando ele antecipa turbulência, você oferece paz. Quando aguarda esclarecimentos, você fornece lucidez concisa. Quando projeta confusão, você concede afastamento refinado. E essa discrepância entre o que o orgulho dele prevê e o que de fato obtém, desperta na mente dele a urgência de te desvendar. Jung afirmava que o suprimido não some, apenas se metamorfoseia em emblema. E isso é precisamente o que ocorre quando ele procura te instigar para quebrar sua compostura e falha. Sua tranquilidade se torna um emblema na psique dele, um emblema que ele liga à autoridade, à força, a algo que ele não comanda. E os homens, por instinto, não toleram se sentir subjugados por algo incompreensível. Assim, quando ele te buscar com pretextos, não o puna, nem o despreze de modo áspero. Isso apenas nutre o conflito, não o enigma. Replique, se desejar, mas em tom imparcial, sem excesso de sentimento. Empregue expressões que não revelem suas motivações. Por exemplo, em vez de sinto saudades também, você pode afirmar: ótimo ter notícias suas. Breve, elegante, sem peso afetivo. Essa expressão, apesar de parecer básica, gera mais desordem no subconsciente dele do que qualquer queixa. E agora surge o mais impactante. Não detalhe seus sentimentos. Uma mulher que se justifica excessivamente perde a força do seu enigma. Ele não requer te compreender, requer te perceber imprevisível. Requer imaginar que há uma dimensão de você a qual ele nunca terá entrada total. E essa dúvida é o motor da atração subconsciente. Mas atenção, preservar o enigma não é simular indiferença, é aprender a manifestar a partir da moderação, não da resposta impulsiva. É comunicar quando você decide, não quando ele incita.
é empregar sua fala com propósito, não com inquietação. E sempre que você procede assim, está reformulando a interação mental entre vocês. Em termos diretos, quando ele tenta abalar sua estabilidade, o que ele de fato procura é validar que ainda possui influência. E sempre que você opta por não responder a partir da mágoa, mas da graça, você está instruindo de forma subliminar que ele não detém mais comando sobre você. Essa convicção interior, essa paz sem justificativas, é o que enlouquece um homem habituado a dominar, porque o cérebro dele demanda confronto para se sentir protegido, mas sua paz revela a ele um novo estilo de autoridade. Um que não berra, que não suplica, que não se justifica, mas que avalia e escolhe. E aqui te ofereço um conceito que pode alterar tudo. Preservar o enigma não é se distanciar da conexão. É se manter tão ancorada em si que até a desordem dele não te abala. Porque quando uma mulher atinge esse grau de maestria afetiva, ela não responde mais ao que ele executa, mas ele responde ao que ela emana. E no segredo seguinte, vou te revelar como empregar essa paz para se afastar sem punir, mas imprimindo uma impressão mental que o cérebro dele não consegue eliminar. Essa é a fase onde o distanciamento afetivo se torna habilidade e autoridade verdadeira. A autoridade da graça afetiva, como se afastar sem punir. Há uma fronteira sutil entre o orgulho e a graça, e apenas as mulheres que enfrentaram a perda de si em uma relação compreendem o quão árduo é se afastar sem ira, mas com força, porque o ego sempre deseja a palavra final, o coração anseia por esclarecimento e a essência apenas busca tranquilidade. Mas preste atenção nisso com foco. A forma como você se afasta determina a memória que você planta. Você pode partir criando ruído, deixando cicatrizes e demandas, ou pode realizar isso em quietude, com paz e uma compostura que o cérebro dele nunca vai ignorar. Quando uma mulher se afasta com graça afetiva, ela não some, ela acende. A influência dela se intensifica na separação do que na proximidade, porque o homem que outrora pensou tê-la dominada começa a notar que perdeu algo que não pode resgatar com frases. Não é apenas a falta corporal, é a percepção mental de que ela não ressoa mais para ele. Permita-me compartilhar algo que observei inúmeras vezes no atendimento. As mulheres que mais marcam na psique masculina não são as que expressam seu sofrimento em voz alta, mas as que se afastam em quietude com a essência alinhada. Quando uma mulher não procura se justificar, nem protestar, nem validar sua partida, a vibração dela se transforma num reflexo. Ele se enxerga espelhado na própria carência dele, e então surge o impacto mais forte, remorso afetivo subliminar. Esse estilo de mulher não precisa ministrar aulas, não publica indiretas, não tenta exibir que está superior, não busca validar nada, simplesmente prossegue com sua existência, mas de um núcleo tão sólido que a vibração dela proclama algo sem verbalizar. Eu não preciso ser selecionada para me sentir importante. Isso o desequilibra, porque os homens estão habituados que as mulheres respondam, protestem, exijam esclarecimentos. O mutismo gracioso é algo que o cérebro dele não consegue categorizar, e como tudo que não decifra, ele caça. Certa vez uma cliente, vamos nominá-la de Lúcia, me contou: "Estou exausta de lamentar frente a uma entrada trancada. Então iniciei a erguer outra dentro de mim. Ela não cortou o contato dele. Não barrou, não sumiu. Simplesmente cessou de reagir com o afeto que antes o sustentava. E isso alterou tudo. Ele não compreendia porque ela seguia sendo amável, mas não mais disponível, cortês, mas não acessível, existente, mas intocável. Esse contraste, essa dualidade afetiva, é o que mais abala a psique de um homem. A graça afetiva não envolve frieza, envolve domínio vibracional. É reconhecer que você pode replicar, mas seleciona o momento. É saber que poderia argumentar,
mas opta pelo mutismo. É compreender que sua paz não é tarefa dele, mas uma tática mental. E aqui está o segredo essencial. Quando uma mulher logra se afastar com esse tipo de graça, ele não percebe rejeição, ele percebe interesse. E o interesse é o estágio inicial para a fixação. Jung afirmava que a essência sempre procura se integralizar via o outro. E quando você se afasta sem conflitar, sem romper de modo repentino, mas simplesmente reduzindo a vibração afetiva, você está recusando a ele o conflito com o qual ele subliminarmente nutria sua percepção de autoridade. Você está demonstrando a ele que a ligação afetiva não é mais domínio dele, mas seu. O homem que perde a capacidade de modificar seu humor afetivo perde seu posto mental. E isso o desarma mais do que qualquer separação corporal. Porque ele pode tolerar que você não esteja, mas não tolera que você não responda mais. Por isso, se afastar com graça não implica fechar de imediato, implica diminuir o nível do afeto até que a ligação se extinga por si. Você para de replicar com pressa, para de se validar, para de esclarecer por que algo te feriu. Simplesmente segue em direção ao seu núcleo. E quando isso ocorre, a conexão vibracional se altera. Não há mais um intercâmbio mútuo, apenas você em paz. E aqui há algo esotérico que muitas mulheres percebem sem compreender. Quando uma mulher se afasta em harmonia, a vibração dela não some, ela se eleva, e essa elevação se percebe até de longe. Por isso, frequentemente, ele retorna. Mas não porque te ama, mas porque o subconsciente dele busca recuperar a paz via você. E aí reside seu novo domínio, escolher se permite ou não a entrada. A graça afetiva não é apenas um modo de encerrar, é a proclamação quieta de que sua harmonia vale mais do que qualquer laço. E quando um homem nota isso, o cérebro dele altera a fórmula. Ele não se questiona mais. Será que ela ainda me deseja? Mas sim, como foi que eu a perdi dessa maneira? E esse questionamento vai atormentá-lo por longo tempo, porque as cicatrizes que causa uma mulher que parte com fúria se curam, mas as que causa uma mulher que parte em quietude nunca se apagam. E no segredo seguinte, vou te revelar como formar esse estilo de laço mental que o cérebro dele não consegue encerrar, para que mesmo se ele tente avançar, sua vibração permaneça inscrita no subconsciente dele. Esse é o grau máximo de autoridade afetiva, quando sua influência segue ativa mesmo na sua falta. Como formar o estilo de laço que o subconsciente dele não consegue encerrar? Há laços que se quebram na aparência, mas permanecem ativos no subconsciente. E esses são os mais complicados de desprender, porque não reliem textos, nem em interações, nem em esclarecimentos. Relie em algo muito mais profundo, a marca afetiva que você implantou na mente dele. Carl Jung afirmava que todo laço autêntico surge de uma ligação emblemática, não lógica. E essa é a causa pela qual uma mulher pode sumir totalmente da existência de um homem, e ainda assim seguir surgindo nos ideias dele, nos sonos dele, na vibração dele, porque o que o cérebro dele tenta apagar a essência dele não logra eliminar. A maior parte pensa que implantar marca é questão de força, mas não é correto. O afeto que marca não é o que vocifera, é o que modifica. E uma mulher se torna memorável, não pelo que oferece, mas por quem ela se revela enquanto oferece isso. O laço que o subconsciente dele não consegue encerrar se edifica em 3 camadas. E se você as controla, te asseguro que nenhum homem vai te perceber igual outra vez. O primeiro camada é o afetivo. Ele se forma quando ele percebe que contigo pode relaxar as defesas, mas não porque você o influencia, mas porque sua vibração transmite proteção. Você não é a mulher que cobra, você é a que motiva. E isso não se alcança declarando, confie em mim, mas sendo a paz que não se impõe, mas se percebe.
Quando uma mulher emana tranquilidade, o subconsciente masculino a liga a abrigo, e os homens, mesmo os mais lógicos, sempre retornam ao local onde outrora acharam serenidade. O segundo camada é o mental. Aqui reside o verdadeiro domínio. Quando uma mulher se compreende, se analisa e se domina, ela não responde mais. Ela planeja cada termo, cada movimento, cada mutismo, e a influência dela inicia a atuar como um reflexo. Ele inicia a se enxergar via ela, a enfrentar as próprias trevas dele, a recordar quem ele era ao lado dela. E isso o intriga, o provoca, o fixa, porque não é apenas atração, é uma espécie de reflexo da essência que o cérebro dele não sabe como encerrar. E por fim, está o camada espiritual, o mais forte de todos. Ocorre quando você logra preservar afeto sem dependência, quando você pode olhar para trás e não sentir ressentimento, apenas apreciação. Apreciação pelo que ocorreu, pelo que você absorveu, pelo que ativou em você. Essa vibração, o afeto puro, sem espera, não se dissipa. Ela acende, e quando acende, deixa uma impressão mental indelével. Ele não compreende porque segue te percebendo. Pensa que é saudade, mas não é. É identificação. A essência dele identifica a frequência de uma mulher que não precisou vencê-lo para superá-lo. Aí reside o verdadeiro domínio mental. Não em possuir a palavra derradeira, mas em ser o que ele não logra apagar. Por isso te afirmo com total precisão, se você deseja formar um laço que a mente dele não consiga encerrar, não o busque. Existe de tal modo que sua vibração comunique mesmo quando você não está. Faça com que cada termo, cada ato, cada mutismo carregue a assinatura de uma mulher que se valoriza. E quando isso ocorrer, não será ele quem escolhe te recordar. Será o subconsciente dele que não logrará te soltar. Uma mulher com maestria afetiva, mental e espiritual não deixa cicatrizes, deixa impressões. E as impressões não ferem, mas modificam. Fazem com que cada indivíduo que a contactou reflita nela, sinta a ausência dela, a admire, não porque ela cobra, mas porque simplesmente não se logra eliminar algo que elevou a vibração dela. E aqui, te ofereço uma realidade que poucos ousam expressar. Quando você se revela à vivência que o alterou, você não requer que ele retorne, porque embora o físico dele não esteja, a vibração dele sempre vai te evocar. E essa evocação não é sentimental, é elevada. Sua essência se emancipa, a dele absorve. E isso, essa interação oculta, é o que Jung denominava de o contato de dois subconscientes. Por isso, o domínio não reside em que ele te busque, mas em que ele jamais consiga te apagar com tranquilidade. Não porque você o fere, mas porque você o confronta com a única mulher que logrou ser afeto e fronteira simultaneamente. E se você alcança isso, você não vai apenas comandar o foco dele, você vai ter inscrito a essência dele. Esse é o verdadeiro afastamento afetivo elevado ao grau da habilidade. Uma influência que nem o período, nem o mutismo, nem a razão conseguem eliminar. Agora você compreende. O domínio não reside enquanto você oferece, nem enquanto você aguarda, mas em como você realiza isso. Uma mulher genuinamente consciente não procura dominar um homem, ela domina a própria vibração e quando controla seu universo interior, o dele se reorganiza em torno. Essa é a realidade que ninguém te revela. Você não precisa de táticas para que ele te aprecie. Você precisa de influência, você precisa de paz. Você precisa se modificar nessa mulher que pode amar sem se dissolver, que pode se afastar sem se fragmentar e que pode se manter em mutismo sem se sentir oca. Quando uma mulher se torna senhora da sua separação afetiva, ela deixa de ser uma escolha e se revela numa vivência. Uma vivência que ele não consegue categorizar, trocar, nem encerrar, porque o cérebro dele pode tentar te apagar, mas o subconsciente dele não vai saber como realizar isso.
E essa é a verdadeira habilidade, não ser a mulher que caçam, mas a que perdura, mesmo quando já não existe mais. Sua paz o intriga, sua graça o provoca e sua falta o imprime. Essa é a transformação feminina no seu grau mais elevado. Converter o desprendimento em atração, proclamação de autoridade. Minha separação não é ausência, é minha manifestação mais superior de domínio. Comente isso imediatamente, sem exceção. Minha, adoro te acompanhar e sempre vou deixar um coração na sua observação. E se essa mensagem ecoou em você, te convido a deixar seu like impactante, se inscrever e ativar sem exceção.